Hoje eu quero falar sobre os planos que Deus tem para as nossas vidas. Vou repetir aqui: os planos que Deus tem para nós. Você sabe os planos que Deus tem para você? Você já sabe ou não? Vamos entender melhor essa noite. Qual é os planos de Deus para nós? A gente faz muitos planos, né? Mas diz que os planos podemos fazer, mas é do Senhor que vem a resposta. E quais são os planos de Deus para nossas vidas? Abre aí sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 6. Já vou direto à palavra para nós ganharmos tempo aqui essa noite. Tenho certeza que Deus tem muita coisa a falar conosco hoje aqui. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Até aqui só, até o versículo 6. Vamos falar hoje sobre os planos de Deus para nossas vidas, amém? Mas antes eu gostaria que você olhasse para a direita, para a esquerda, para o lado, para a lateral, para o fundo, para a frente, e cumprimentasse seu irmão e dissesse: "Ô irmão, que bom que você está aqui hoje, que bom que você veio." Dê uma saudação a quem você faz tempo que você não conversa, que você não fala. Bom vê-los aqui, amém? Eu não sei se você entrou aqui hoje triste, mas se você entrou triste, pode ter certeza, você vai sair alegre. Se você entrou doente, eu quero te dizer que você vai sair curado. Se você entrou aqui hoje com dúvida, você vai sair com muita certeza. Amém, queridos? Se você prestar atenção no culto e na palavra, tenho certeza que Deus irá falar com você. E você vai sair daqui hoje totalmente abençoado pela palavra de Deus. Amém? Os planos de Deus para nós, todos eles estão revelados na palavra. Hoje nós tivemos uma escola bíblica linda. Até eu queria voltar aqui a enfatizar: quem não está vindo na escola está perdendo grandes ensinamentos. Hoje nós tivemos aí um grupo reduzido de irmãos, mas eu tenho certeza que quem veio aqui essa manhã saiu daqui hoje abastecido pelo conhecimento da palavra. Foi muito bom. Todos os planos de Deus estão revelados na palavra. Amém? Certamente deve ter havido muitas vezes em que todos nós perguntamos sobre o nosso destino, nossa origem e a razão da nossa existência neste mundo. Como perguntas: por que estamos aqui nessa terra? Qual o propósito da nossa presença neste mundo? Por que estamos aqui? Qual a razão de nossa esperança neste mundo? Perguntas daquelas que ficam sempre na mente humana, né? De onde eu vim? Quem eu sou? Para onde vou? Questões que todo ser humano acaba fazendo. E a primeira observação é que a palavra de Deus, ela também fala da nossa origem. A palavra de Deus fala da nossa origem. No Salmo 139, a partir do versículo 13, por favor, coloca para mim aí. Diz assim a palavra: pois 139, 13. Eu vou falar aqui na minha versão, é mais compreensível. Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe.
esse entreteceste no ventre da minha mãe, é mais ou menos traduzido assim: você me colocou no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, ainda quando nenhum deles havia ainda, ou melhor, para minha tradução, quando ainda não havia nenhum deles. Essa palavra aqui, ela revela a nossa origem. Então, irmãos, quando a gente vai na escola, que a gente começa a aprender algumas coisas, não sei se ainda é ensinado sobre o evolucionismo, mas antigamente, né? Acho que hoje o pessoal tem citações piores do que essa, mas diziam que nós, pelo menos a lei de Darwin, né? Que nós viemos todos de um ancestral aí, de um macaco, de um australopiteco. Essa era a evolução do homem. E tem muita gente que acredita nisso, né? Que o homem é uma evolução da natureza. Não, irmão. Você não é uma evolução da natureza. Você é uma criação do Altíssimo. Você é uma criação do Criador, o Altíssimo. Amém? Nessa origem, nós vemos como que nós somos formados, de que forma nós somos formados. É interessante que a Bíblia vai dizer que desde a eternidade Ele nos escolheu. Então imagine você diante de milhares de espermatozoides. Você é um deles que Deus escolheu. E hoje você tem vida. Então você é alguém que Deus já pincelou para ser um ser vivo, para estar nessa terra. Louve a Deus. Você não é uma escolha do acaso. Você é uma seleção de Deus. Amém? Deus te chamou para viver nessa terra. Então se você fala assim, da onde eu vim? Você veio de Deus, irmãos. Amém? Essa é a palavra. No versículo 16 revela que Ele nos formou para um propósito, falando dos dias que foram ordenados na terra. Deus não te fez por fazer. Deus não me fez por fazer. Deus nos fez com um propósito para habitar na terra. E Deus, Ele relacionou os nossos dias. Quantos dias nós teríamos na terra? Já está escrito. Ele já sabe. Ele é ciente. Ele é presciente. Ele sabe bem antes das nossas vocações. Deus conhece-nos muito bem. Deixa eu te falar. Coloca a mão no seu coração assim para você sentir o toque aí do seu coração. Foi Deus que te formou, irmão. Foi Deus que chamou você. Foi Deus que te elegeu. Desde a fundação do mundo Ele já planejava a sua vida. Aleluia. Você que está aí perdido, sem direção e sem rumo, eu quero dizer para você que Deus, Ele te formou para você ser alguém. Você não é fruto do acaso, nem fruto de uma decepção, nem fruto do engano. Você é fruto da vontade soberana do Criador. Aleluia. Do Criador, amém? A Bíblia vai dizer que desde a eternidade Ele nos escolheu. No versículo 4, nós lemos lá que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Diante de centenas e milhares de pessoas que poderiam nascer, ou que deixaram de nascer, Ele nos escolheu. Somos privilegiados com a vida que Ele nos deu. Mas o afastamento do homem de Deus, por causa do pecado, fez o homem perder o sentido desse propósito. E o resultado disso tudo tem sido uma tragédia,
uma humanidade ou uma multidão de pessoas vagando por esse mundo sem entender a razão de sua existência. E o resultado de tudo isso tem sido uma sociedade que vemos hoje, perdida, sem rumo e sem direção. Olhando para as pessoas hoje, muitos até frequentam uma igreja, mas ainda continuam como perdidos e sem direção. Quantos que às vezes quando deitam para dormir, ficam questionando a razão da sua existência. E hoje, nessa noite, eu quero falar de alguns planos que Deus tem para você, irmão, e você que vai nos ouvir nessa noite. Essa palavra tem que chegar no coração de pessoas hoje. Quem sabe, pessoas que estão pensando em tirar a vida, pessoas que perderam o sentido da vida, pessoas que não sabem por que estão vivendo. Essa palavra é para essas pessoas e talvez para alguém que está aqui dentro nessa noite, que só Deus conhece o teu coração. Amém? E a primeira coisa, irmãos, você pode me falar assim: tá, pastor, eu fui escolhido. Escolhido para quê? Por que Deus me pôs nesse mundo? Você pode estar perguntando, e nós vamos ver que a resposta está bem entre nós. Está bem entre nós a resposta. Você pode me perguntar: por que Deus me colocou, tem um propósito, estabeleceu dias para mim, mas qual é o propósito? E o primeiro propósito de Deus, o primeiro plano de Deus para as nossas vidas, eu coloco aqui: nós fomos planejados por Deus, fomos escolhidos por Ele para fazermos parte da família de Deus. Deus nos escolheu para fazermos parte da sua própria família. Quando Deus, a Bíblia diz aqui, se você pegar o texto que nós lemos no início, nós vamos ver assim: Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Presta atenção, irmãos. O Senhor, Ele te chamou para você fazer parte da sua própria família. É lindo isso. Você foi chamado para ser parte da família de Deus. Deus escolheu, quando Ele olha para mim e para você, Ele já começa a enxergar uma família de muitos filhos. Muitos filhos. A vontade de Deus era ter muitos filhos. E Ele nos chamou. E o primeiro plano dEle era fazer eu e você sermos parte dessa grande família dEle, a qual Ele é o nosso grande Pai. Amém, queridos? Olha só que lindo isso. A família de Deus inclui todos aqueles que creem, todos os crentes do passado, do presente, do futuro. Todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Sua família espiritual passa a ser então mais importante do que a sua família física. Por quê? Porque a família espiritual é mais importante do que a família física. Porque a família física, ela termina aqui. A família espiritual, ela dura para sempre. Um dia nós estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Aleluia. Se você quiser entender isso, você precisa entender que o Senhor te chama para fazer parte da sua própria família. Agora vem uma parte importante da pregação. Se Deus tem planos para eu e você fazermos parte da família dele, como você imagina que Deus, Ele quer essa família? Você já pensou sobre isso? Tem resposta na palavra. Os planos de Deus é fazer uma família de pessoas parecidas com o seu primogênito Jesus. Mas como assim, pastor? Olha o que diz a palavra, mais uma vez, voltando aqui. Também Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos escolheu, Nelson, para nós sermos pessoas parecidas com o seu Filho Jesus, o seu unigênito. Pessoas santas e irrepreensíveis. Então eu quero dizer para você, irmãos, que no plano de Deus
ele viu que não tinha jeito. Ele viu que a nossa natureza, por causa do pecado de Adão, a nossa natureza estava perdida. Que não haveria outro meio de se viver, dele se fazer uma família, a não ser... Como que ele vai fazer uma família de pessoas santas, irrepreensíveis, se quando a gente olha para pessoas, nós vemos pessoas más, pessoas cruéis, pessoas cheias de pecados, cheias de malícia. Como que Deus vai fazer uma família de pessoas assim? Então, aí o plano de Deus é entregar o seu próprio filho. Amém? Entregar o seu próprio filho para nós adquirirmos a natureza do próprio Deus na nossa vida. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é fazer uma família de muitos filhos, todos parecidos com Jesus. Então Deus tem um plano para você, irmão. Fazer você ser santo e fazer você ser irrepreensível. Pastor, mas isso é meio que impossível. É por isso que tem que morrer. Se não morrer o velho, o novo não vive. Lembra dessa pregação? É por isso que tem que morrer. Se você quer se tornar membro da família de Deus, não existe membro da família de Deus. Os planos de Deus não está incluído em levar você cheio de pecado para o céu, não, irmão. O plano de Deus está incluído em fazer você morrer para você poder viver com Ele para sempre. Quando você morre, então você nasce uma nova criatura. Por isso que a Bíblia vai falar que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não existe evangelho corrompido, não existe. O plano de Deus não inclui pessoas corrompidas. No plano de Deus não inclui pessoas pecadoras. No plano de Deus não inclui um pecado. Pecado não vai herdar o reino de Deus, diz a palavra. No céu o Senhor espera um povo santo, especial, zeloso para encontrar com Ele. Esse é o plano de Deus. Nos tornar santos. Mas como nós podemos nos tornar santos? Como que nós podemos nos tornar santos? A partir do momento que nascermos de novo. Não tem alguém que fala assim, oh, isso aí só vai mudar se nascer de novo. As mães não falam isso. Isso aí não tem jeito não. Você olha para esse cara aí, meu. Isso aí nem reza braba muda ele. E não muda mesmo. Tá certo esse ditado. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. E esse novo nascimento é tão maravilhoso, irmãos, porque ele é feito pela fé. Quando você acredita nisso, você passa a fazer parte da família de Deus. E o desejo de Deus é nos tornar santos e irrepreensíveis. O Senhor quer levar uma igreja sua, santa e irrepreensível. Amém? Olha só. Que lindo é isso, irmãos. Fomos planejados para sermos santos. A família de Deus é incluída. Mas só que você não pode fazer parte se você não for santo e irrepreensível. E como que eu me torno santo? Permitindo que o Senhor te faça nascer de novo. Irmão, existe um evangelho tão banal sendo pregado nos dias de hoje, que as pessoas estão achando que elas vão ir para o céu mesmo vivendo uma vida em pecado. Infelizmente estão sendo enganados. Pastor, mas faz parte da natureza. A natureza de Adão não herda o reino de Deus. Só a natureza de Cristo que vai entrar no reino de Deus. Amém? Então, se você ainda não passou pelo processo do novo nascimento, é a hora de pedir: Senhor, eu quero nascer de novo. E quando você nascer de novo, meu irmão, você já nasce para a vontade de Deus e não mais para as suas vontades. Aí você vai saber o que é ser santo e irrepreensível. Amém? Levante a sua mão no céu, para o céu. Glória a Deus. Dê uma palavra ao Senhor. Você faz parte da família de Deus. Você foi comprado por um bom preço. Oh, aleluia. Você faz parte do plano de Deus. Deus te colocou na terra para fazer parte da família dele. Nós somos da mesma família daqueles que vai morar no céu. Aleluia. Irmão, você
tem motivo para glorificar a Deus. Nós somos uma família que vai passar a eternidade com o Senhor. Esse é o propósito, o plano de Deus para mim e para a sua vida. Deus não nos fez para morrermos e ficarmos achando que é só aqui, acabou. Não, meu irmão, tem uma vida eterna nos aguardando. Fazemos parte da família do Eterno, aleluia. E o desejo dele é olhar para nós e ver Jesus em nós, aleluia. Quando o Senhor Deus olhar para nossas vidas e ver Jesus em nós, Ele vai dizer: olha aí, o meu plano está sendo perfeito, aleluia, está sendo completo. Você pode aplaudir o Senhor? Fomos criados e planejados por Deus para nos tornarmos parecidos ou semelhantes ao seu Filho Cristo. Semelhantes de que forma, pastor? Semelhantes na forma do seu caráter. Na forma do seu caráter. Como Jesus agiria, como Jesus agia e como Jesus age. Essa é a nossa motivação de vida. Quando você tem o caráter de Cristo, irmão, você pensa como Cristo, você age como Cristo, você quer viver como Cristo. Sabe que a primeira igreja, porque aqueles irmãos foram chamados de cristãos? Porque a atitude deles era muito, muito parecida com as atitudes de Cristo. Ser chamado de cristão é um nome, uma nomenclatura para os filhos adotivos, porque Deus nos adotou, segundo a palavra, para sermos a imagem do seu Filho, Jesus. Amém? Na parte B do versículo 4 diz assim: para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Por isso é necessário do novo nascimento. Por isso a necessidade do novo nascimento. Um velho homem tem por herança o caráter de Adão, mas o homem nascido de novo, ele passa a ter o caráter de Cristo. O homem carnal não consegue discernir as coisas espirituais. Não existe novo nascimento sem uma genuína conversão. Não existe. Amém? Se você perguntar assim: eu nasci de novo, mas continua adulterando, não nasceu. Se você fala assim: nasci de novo, mas continua prostituindo, não nasceu. Se você diz nasci de novo, mas continua na prática das orgias, não nasceu. Se você nasceu de novo, mas continua na prática da bebedeira, não nasceu. Se você diz nasci de novo, mas continua, eu quero que eu seja mais claro, a lista é grande. Se eu ficar aqui, nós vamos estender a lista aqui. Eu não quero falar sobre esse assunto hoje, eu quero te dar os planos de Deus para a sua vida. Amém? Mas é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Fomos planejados por Deus para o louvor e a glória de Deus. No versículo 6 diz isso. Olha o que diz o versículo 6 do texto que nós lemos no início: para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Fomos planejados, e os planos de Deus foram ordenados para a nossa vida para glorificarmos a Deus. Irmãos, sabe qual é o plano de Deus? E eu vou repetir uma frase que eu sempre digo aqui. Pessoal aí que veio, tem muita gente que veio de igrejas pentecostais. Nós somos pentecostais também, tá, irmãos? Podem glorificar, podem falar em línguas. Aqui ninguém impede ninguém de fazer isso não, tá? Mas como que é a Igreja Batista da Redenção? É uma igreja pentecostal moderada. Por que moderada? Porque no momento da palavra nós precisamos ouvir o que Deus tem que falar. Amém? Tem que ser moderado. Precisamos entender o que está sendo pregado. Mas eu também vim de uma origem bastante pentecostal. Então eu aprendi, e tem muitos irmãos aqui que aprenderam isso, que glorificar a Deus é começar a dar glória, irmãos. A igreja precisa glorificar a Deus, precisa dar glória a Deus. Também é você pode glorificar a Deus e gritar glória a Deus quando você quiser. Sabia, Nelson? Você pode gritar glória a Deus. Você gritava lá na Assembleia, porque não quer gritar aqui.
É verdade. Tem irmão que na outra igreja lá gritava, que nem um doido. Aqui na igreja fica meio tímido, né? Pode gritar, irmão, não tem problema não. Ninguém vai te impedir, não. Mas a gente vai entendendo a palavra, irmãos. O Senhor nos fez para a glória dEle. E aí eu falo, né? De que forma a gente glorifica a Deus? Gritando glória a Deus? E depois devendo para os outros não pagando? Gritando glória a Deus e aprontando lá fora? Gritando glória a Deus e envergonhando o evangelho lá fora? Com atitudes promíscuas, com atitudes de homens que não têm caráter? Sabe que eu fui aprendendo, irmãos? Tem muita gente que dentro da igreja eles gritam glória a Deus até chegar no céu. Só que lá fora eles envergonham o reino do mesmo Deus que eles gritam glória a Deus. E a vontade, o plano de Deus não é para que você erga a voz e grite glória a Deus. A vontade de Deus, o plano de Deus é que você glorifique a Ele através do seu caráter de cristão. As pessoas olhem para você e as pessoas digam glória a Deus. Isaías 61:3, vamos ver. Vou ler aqui no meu, não sei que versão é essa, que não está batendo nada com a minha aqui. É que eu nem sei que é o que é minha aqui, eu coloquei aqui. O Samuel que conhece as versões todas aí. A ordenar acerca dos que choram em Sião, versículo 3. Que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Meu irmão, a palavra de Deus diz que para que eu e você, olha só que lindo isso, para que eu e você glorifiquemos a Deus, Ele nos deu toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais para nós, irmãos. Sabe, o Senhor quer tirar o óleo de tristeza, as vestes de tristeza, e colocar vestes de núpcias em você, óleos de alegria, grinalda. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Eu te abençoo para que você glorifique a minha vida, para que você me glorifique na terra. Nós não podemos ser uma igreja vencida, uma igreja com vestes sujas, uma igreja que não tenha nenhum brilho. O Senhor, Ele fala assim: olha, eu vou te abençoar com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais. Sabe para quê? Para que as pessoas olhem para vocês, igreja, e me glorifiquem. Vocês foram, o plano de Deus é abençoar a igreja, para que a igreja glorifique Ele na terra, através das suas atitudes, para que os homens lá fora olhem para mim e para você e falem verdadeiramente, essa mulher, esse homem tem um Deus na vida deles. Para que eles não olhem para nós e os mesmos dilemas que eles vivem, eles não vão encontrar em nós, falar assim: nossa, essa pessoa, ela tem luta maior do que a minha, e ela é feliz, e ela é alegre, e ela parece que tem. Isso glorifica o Pai que está no céu, aleluia. Para que as pessoas olhem para você e você não vê uma pessoa que não valoriza as coisas e nem sabe, fica valorizando muitas coisinhas. Não, você valoriza coisas eternas e espirituais. É dessa forma que você glorifica a Deus, irmão. Para que isso se manifeste na presença dos homens, precisamos pela fé. E agora é preciso tomarmos posse dessa palavra que diz que Ele tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ei, igreja, você é abençoado pelo Pai. Amém. Parece que você não recebe isso com fé, meu irmão. Levante as suas mãos para o céu
e agradeça ao Senhor, porque você é abençoado com toda sorte de bênçãos. Aleluia, está escrito aqui, meu irmão, você é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Ele tem abençoado você para que você glorifique o Pai que está no céu. Oh, glória a Deus! Nós precisamos tomar posse disso, igreja. Nós somos abençoados, como foi pregado aqui no domingo passado. Quase que eu falei o próximo domingo passado. Aplauda o Senhor, amém? De que forma? Através da nossa transformação, pastor Marcelo. A Bíblia vai dizer assim: agora com os nossos rostos descobertos, somos transformados de glória em glória. De glória em glória. Sabe o que a palavra diz nessa noite? Jesus disse assim: Jesus glorifica o Pai e nós glorificamos o Filho. Amém? Jesus glorificou o Pai e foi ascensão, e nós ficamos para glorificar através do Filho o Pai. Essa é a palavra, irmãos. Esse é o plano de Deus. Quando Jesus morreu, por isso que Jesus disse: se morrer, dá muitos frutos. Se não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Foi por isso que ele entendeu o plano de Deus, o plano perfeito de Deus. Eu preciso morrer para que dê muitos frutos. Quem são esses frutos? Ei, você que acha que não é nada, você é um fruto da obra e do plano de Deus. Ele precisou morrer para que dessem muitos frutos. Você é um fruto desse sacrifício de Jesus. O plano de Deus foi perfeito. Precisa morrer para que dê muitos frutos. Eu mato um, mas nasce centenas de milhares. Esse é o plano de Deus. Somos os cristãos nascidos de novo para o propósito do eterno na terra, para nos tornarmos uma família de irmãos. Aleluia. Em todo lugar tem uma igreja louvando o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha o plano de Deus, irmãos. O plano que Ele tem para as nossas vidas. Plano perfeito. Plano perfeito. E vai se cumprir. Cada um dos seus planos vai se cumprir. E eu creio nisso. O Senhor nos chamou. Ele vai cumprir tudo que Ele tem para nossas vidas. Amém? Você está aqui ainda ou não? Fomos planejados para o louvor e para a glória de Deus. Fomos planejados para a manifestação da glória de Deus aos homens. Nós precisamos, mais do que nunca, irmãos, nos levantarmos para esse propósito, glorificarmos a Deus que está nos céus, diante dos homens. Amém? No amado, diz a palavra. Deixa eu andar um pouquinho aqui. Fomos planejados e moldados para servir a Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Deus, irmãos, Ele tem um propósito quando Ele nos fez. O plano de Deus, Ele nos planejou para servirmos a Deus.
E aqui, irmão, eu quero que você, cada um aqui, tenha a sua ciência. Você não foi chamado para ficar simplesmente ouvindo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, e ficar simplesmente como se eu quero receber. Sabe aquela pessoa que quer receber, pastor Samuel, e não faz nada com aquilo que recebe? Deus, ele te chamou para um propósito, para trabalhar para Ele, para fazer algo para Ele. E aí cada um vai receber talentos para fazer isso. Meu talento, pastor, não é pregar, meu talento não é tocar, mas o que você faz na sua vida? Deus vai te usar naquilo que você faz na sua vida, quem sabe? Vai te usar no teu trabalho, vai te usar nos teus talentos naturais, para você usar isso na referência à obra de Deus. Nós somos chamados para isso, amém? Deus cuidadosamente, Ele molda para o seu propósito. Fomos postos neste planeta para uma missão especial. Fomos criados para servir a Deus. No reino de Deus, temos um lugar e um propósito, um papel e uma função. Temos que cumprir. Pela salvação em Cristo Jesus, sabe o que aconteceu? O nosso passado foi perdoado, o nosso presente faz sentido e o nosso futuro, ele é seguro. Somos salvos para servir a Deus. Todo cristão foi chamado para servir a Deus. Sabe o que precisamos parar? De desculpas. Irmãos, Deus, por que houve perseguição na igreja? Por que Deus não permitiu a Torre de Babel? Porque o plano de Deus nunca foi ficarmos num povinho reunidos, servindo-se do alimento e não servirmos a Ele no seu reino. A igreja não faz sentido termos uma igreja de 2, 3 mil pessoas congregando no mesmo lugar. Não faz nenhum sentido se nós não sairmos e falarmos e servirmos a Deus em todos os lugares. Eu sei que nós não somos um ministério gigante, nós não temos força financeira, mas você que faz parte desse trabalho, você tem que investir nesse trabalho, para que esse trabalho possa crescer. Não, irmãos, nós não queremos crescer para uma vaidade da igreja, do ministério, não. Esqueça isso, é a oportunidade que temos de servir o Senhor no seu reino. Quantas pessoas que não vão ser alcançadas em São Paulo, em Piracicaba, em Santa Bárbara do Oeste, em Maceió, no sertão nordestino? Quantas pessoas que não ouvirão a palavra através desses homens que têm militado, servindo ao Senhor? E quem sabe chegarmos em outras igrejas, e quem sabe chegarmos em outros lugares. Pastor, mas isso leva tempo, isso gasta dinheiro, e por que não investimos aqui na obra de Deus? Se você não tiver uma visão de servir ao Senhor, você vai sempre querer para você aquilo que Deus mandou você repartir. Servir ao Senhor não é ficar sentado no banco, irmão, ouvindo a palavra, dando o seu dízimo e achando que está tudo certo. Servir ao Senhor é fazer muito mais. Você foi chamado para isso. O que você pode fazer? Talvez eu não consiga fazer o que você consiga, mas você também não consiga o que eu possa fazer. Mas não podemos ser omissos diante da vontade de Deus. A vontade de Deus é constituir uma família de servos. Deus não chamou ninguém para ficar parado achando que não serve para nada. Deus, você serve sim, irmão, e você sabe no que você serve. Pastor, eu não sirvo para nada. Mas você não sabe limpar uma cadeira? Você não sabe pegar um café e servir para o seu irmão uma água, um copo de água e dar para um profeta? A Bíblia diz que aquele que dá um copo de água para um profeta vai ter o mesmo galardão do profeta. Então às vezes damos desculpas. Eu não sei pregar. Um dia minha esposa falou assim: eu não sou pastora, não sei pregar. Falei: então vai servir os irmãos. Vai servir os irmãos. Você não precisa ter título. Você não precisa, eu não sei cantar. Não precisa cantar, subir. Também não sei subir, não faça nada então. Mas faça alguma coisa, vai servir a Deus de alguma forma. Procure servir ao Senhor com alegria. Ache o seu lugar, meu irmão. Deus, você não é à toa e nem pode ficar à toa. Eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Próxima semana estaremos indo para Maceió. Mais uma aliança de igreja. Hoje a família do pastor Marcelo, todos eles foram para São Paulo, para o nosso culto com os nossos irmãos em São Paulo. Alguém está pagando o preço.
Alguém está pagando o preço. Não é um preço. O pastor Léo, ele pegou toda a família dele aqui e foi para Maceió. Vocês acham que é fácil, irmãos? Pode estar morando numa casa boa, pode estar tendo uma ajuda, pode estar fazendo tudo isso, mas você sai do seu convívio, do convívio dos seus irmãos, de pessoas que você tinha aqui, tinha todo o conforto de estar servindo em todas as áreas da igreja, mas quando ele ouviu assim, você pode ir para lá, ele foi o primeiro a dizer: eu quero ir para lá, porque é um servo, e a qualidade de um servo é servir sem reclamar, é um servir para agradar a quem o arregimentou, a quem o chamou. Amém, queridos? Estamos com uma obra maravilhosa em Santa Bárbara. Os irmãos aí que têm trabalhado ali, enfrentado ali a obra com alegria. Isso é servir ao Senhor, irmãos. Isso é servir ao Senhor. Daqui a pouco vai chegar alguém que estava totalmente perdido. Vai chegar alguém que estava totalmente largado. Vai chegar e vai se achar no meio do nosso povo. É para isso que Deus nos chamou. Amém? A gente fica só preocupado em querer ganhar, em querer construir, em querer fazer, e o tempo vai passando, irmãos. E você serviu para quê? Para que você serviu? Hein? Para ter 2 casas? Para ter 3 casas? Para ter uma fazenda? Para ter uma casa na praia? Para ter um bom carro? Ou para ter um bom carro já não dá mais, né? Eu quero o melhor carro. Eu não sei para que você serve. Tem irmão que não serve para nada. Não serve para nada. E o interessante é que quem não serve para nada só critica quem trabalha. Não oferta, critica quem oferta. No nome de Jesus, irmãos. No nome de Jesus. Nós vamos trabalhar para o Senhor. Amém? Não sei se você sabe, nós estamos com um projeto aqui, nós vamos lançar para a igreja aqui, falando sobre trabalhar para o Senhor. E nós vamos levantar valentes aqui, pessoas que vão contribuir, ajudar na contribuição, sem mexer na contribuição da igreja, porque a fonte tem que ser outra. Mas pessoas que vão falar assim: pastor, quero entrar nesse projeto. Para nós, para toda essa frente que nós abrimos esse ano, pastor Samuel, nós vamos investir mais quase 20 mil reais por mês a mais do orçamento da igreja. Puxa vida, pastor, tudo isso vale a pena? Eu não conto com quem não quer, com quem não tem visão espiritual, irmão. Eu conto com quem tem visão espiritual. Eu acho que vale muito mais do que a pena, porque aquele que dá será dado, diz a palavra. Se você servir ao Senhor, o Senhor, diz a palavra, que Ele te abençoou. O Senhor não vai te abençoar, Ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E se você quiser, meu irmão, ter para poder ser um ofertante da igreja, peça a Deus. Você vai ganhar muito dinheiro. Mas o interessante é que as pessoas começam a ganhar dinheiro, a primeira coisa que elas fazem é sair da igreja. Elas acham que elas vão sustentar a igreja com o dinheiro delas. Meus amados, se Deus entregar na tua mão, oferte, abençoe. Amém? O irmão dando ou não dando, essa igreja aqui nunca dependeu de pessoas, ela sempre dependeu de Deus, que usou pessoas para que ela se mantivesse. São 22 anos em Americana servindo ao Senhor. Nunca nos faltou nada. E todas as obras que nós abrimos, e algumas que até já foram emancipadas para outro ministério, nós nunca passamos vergonha alguma. Deus sempre nos sustentou com esse grupo de irmãos que está aqui. Amém? Então a minha oração, meu irmão, é que você fique muito rico, para que você também abra a mão e abençoe a obra de Deus. E esse orçamento seja tão pequeno diante daquilo tão grandioso que nós estamos fazendo para a obra de Deus. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Fomos chamados para servir
ao Senhor, para servir ao Senhor. Precisamos cumprir, irmãos, a missão deixada e ordenada por Jesus. Fazendo o quê? A sua obra. Pregando e anunciando o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crer e for batizado seja salvo. E aqueles que não crerem, pastor, serão condenados? Não é nós que fazemos a obra de convencimento. Quem faz o convencimento é o Espírito Santo. Não é porque as pessoas não aceitam que você tem que deixar de pregar. Não é porque as pessoas não ouvem que você tem que deixar de falar. Não é porque as pessoas não estão nem aí para a sua pregação que você tem que deixar de acreditar nela. Não, irmãos, não. Ainda que ninguém ouça, ainda que ninguém dê atenção, continue falando, continue pregando, porque a nossa missão é servir ao Senhor, é pregar o evangelho. E o Espírito Santo vai fazer o trabalho que tiver que fazer no coração das pessoas. Nunca me preocupei com o resultado. A Bíblia diz: um planta, outro rega, outro cuida, mas quem dá o crescimento é o Senhor. O crescimento vem de Deus. Não é porque a igreja não está lotada. Pastor, essa igreja com todo esse tempo era para estar hiperlotada. Meu irmão, você pode falar o que você quiser para mim, nunca você vai me ofender falando que essa igreja não está cheia por causa de mim. Porque eu não quero, ainda bem que não é por causa de mim. Eu não quero que ninguém seja apegado à minha pessoa. Essa igreja é sustentada por causa de Jesus, por causa do Senhor Jesus. Amém? Eu estou trabalhando nessa obra, e você também. Amém? E todas as coisas que estão acontecendo, onde não acontecem muitos ministérios, está acontecendo no nosso ministério, porque Deus tem levantado homens e mulheres que têm dedicado a sua vida, o seu amor por essa obra. Não pela Igreja Batista da Redenção, mas pela obra do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém? Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Já estou encerrando. Nós somos planejados. Vamos recapitular um pouquinho? Fomos planejados para fazermos parte da família de Deus. Fomos planejados para nos tornarmos parecidos e semelhantes a Jesus. Fomos planejados para o louvor e para a glória de Deus diante dos homens. Fomos planejados e moldados para servir ao Senhor nosso Deus. Você foi chamado para servir. Amém? E nós fomos planejados para uma missão. Foram tuas mãos que me formaram e me fizeram, disse Jó. A Bíblia diz: o povo que formei para mim, proclame o meu louvor. Precisamos cumprir a missão deixada e ordenada por Jesus, fazendo a sua obra, pregando, anunciando o evangelho. Amém? Fomos planejados para essa missão. Fomos planejados para servir e fomos planejados para uma missão. O Senhor poderia ter ordenado os anjos. O Senhor poderia ter ordenado os querubins, os serafins. O Senhor poderia ter ordenado outras pessoas, mas o Senhor ordenou a nós. A missão é minha e sua, irmão. Amém? A missão é nossa. Não é para ficar. As boas novas não é para ficar dentro da igreja. As boas novas, afinal, igreja, eclésia, é lá fora. É os chamados para fora. Isso é igreja. Chamados para fora. Quantos estão entendendo aqui? Aqui é só o quartel-general, irmão. Aqui você vem, se abastece, recarrega, pega suas armas e lá fora
lá fora é o teu chamado. Amém? Eu quero ser pastor, eu quero pregar, eu quero estar naquele púlpito ali, eu quero fazer isso. O teu chamado é lá fora. Tem muita gente que está esperando você lá fora. Esse é o chamado da igreja, amém? Glória a Deus. Os planos de Deus para nós é para a eternidade. Os planos de Deus para nós não tem a ver com essa terra, com esse momento que nós estamos vivendo. O plano que Deus tem para nós, ele vai além desse momento, ele vai além dessa situação que nós estamos vivendo. Irmãos, é sério que eu vou dizer aqui. Não sei se vocês estão percebendo, mas há rumores da terceira guerra mundial. Está bem próximo disso acontecer. E eu não sei se vai acontecer por esse tempo, mas tudo está chegando ao fim. Tudo que está escrito vai acontecer. Não queira reescrever a Bíblia, que não adianta. A Bíblia já foi escrita. Se alguém tentar acrescentar um tio ou tirar um tio, serão condenados por tudo aquilo que está escrito dentro da palavra. Não tem como reescrever a palavra. Tudo está chegando ao final. Olha o que disse Pedro, 1 Pedro 2,9. Por favor. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que outrora erais povo, e agora sois povo de Deus, vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora tendes alcançado. Esse é o plano de Deus para nós: formar um povo, formar um reino, formar uma nação santa, um povo que Ele adquiriu, um povo que Ele pagou o preço, porque o grande propósito e plano de Deus não é que vivamos aqui, meus irmãos, amém? Os planos de Deus para nós é que vivamos na dimensão da eternidade e não apenas num tempo passageiro. Não é porque nós estamos vivos, não é porque nós estamos vivendo nessa terra, nesse presente século, que nós temos que imaginar que a nossa vida ela é só até alguns anos. Sabe o que mantém a nossa fé, e a nossa fé tem que se manter viva? É que o plano de Deus ele passa dessa terra, e nós precisamos crer nisso. Hoje nós estamos aqui, mas daqui a pouco nós estaremos para sempre com Ele, para sempre na eternidade com Ele. Esses são os planos de Deus. Deus quer plantar no meu e no seu coração a eternidade, meu irmão. O que eu quero dizer é que a enfermidade, é que a idade, é que nada pode desanimar, nada pode tirar de você essa esperança, a esperança de viver pela eternidade com aquele que tem um plano especial para a sua vida. Deus ele te chamou, meu irmão, para você entender isso. Talvez você não consiga entender isso, mas eu queria dizer para você: os planos de Deus para nós incluem uma casa na eternidade. Amém? Nós não iremos, irmãos, a nossa pátria não é aqui, diz a palavra que a nossa pátria é no céu. Deixa eu te falar mais para você entender isso. Você vive, as pessoas estão vivendo como se fosse viver a eternidade aqui na terra. Não é aqui na terra. Os testemunhas de Jeová acham que é aqui na terra. Coitados, aprenderam tudo errado, porque não é isso que a palavra diz. A palavra diz que a nossa pátria é no lar celestial. Jesus disse aos seus discípulos: não turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito: eu vou preparar-vos lugar, porque aonde eu estiver eu quero que vocês também estejam comigo. Aleluia. Ei, irmão, o Senhor tem um plano, Ele construiu uma casa para nós. Se Ele tem uma família de muitos filhos, a intenção dele é que na eternidade todos os seus filhos subam para morar com Ele na eternidade. Amém? É lá onde nós vamos, meu irmão. Esse é o plano de Deus para nós, para as nossas vidas. Amém? Olha o que diz, tem versão NVT aí?
Então coloca aí 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ler alguns versículos. Olha que palavra é essa, irmão, para nós fecharmos com chave de ouro. Você que gosta da palavra, amém? Escute isso. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Oh, glória a Deus. Vou repetir isso, irmão. É lindo demais isso. Preste atenção na palavra. Sabendo que quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, aleluia, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Próximo versículo, olha só que lindo. Na tenda terrena gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova. Vou repetir de novo. Na tenda terrena gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial. Sabe, irmãos, tem momentos que você olha para a sua vida e você olha para os sofrimentos e fala assim: Senhor, não vejo a hora, Pai, não vejo a hora. Talvez você já pensou isso em algum momento. Talvez a sua tenda terrena, você está vivendo isso. Mas não interrompe não, coloca lá, vamos continuar. Essa leitura é legal. Próximo. Porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nesta tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos. Mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Ah, que isso, meu irmão. Que palavra é essa, meu irmão? Deus nos preparou para isso, e como garantia nos deu o seu Espírito, aleluia. O Senhor deu o selo, o Espírito Santo desceu com poder para nos garantir dentro do nosso coração, para nos dar convicção, para nos dar a certeza de que isso tudo é verdade, que daqui a pouco Ele virá nos buscar e Ele vai nos levar para morar com Ele na eternidade, aleluia. É para lá que nós iremos, igreja. Oh, essa é a vontade de Deus. Até que versículo você colocou? Até o 9? Estão com pressa de acabar com o culto hoje. Foi até o 9? Só para me saber. É até o 9 só vocês colocaram? Não? Então coloca mais um pouquinho. Vamos ler mais um pouquinho. Porque vivemos por fé. Acho que até o 7 só tá bom. E não pelo que vemos. Amém? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém, igreja? O Espírito Santo. Acho que até o meu negócio concordar que eu parasse. Desligou.
Porque vivemos por fé e não por vista. Eu quero dizer para vocês, igreja, para finalizar, está na hora da igreja entender o propósito de Deus para a sua vida. Os planos de Deus para você, meu irmão. Os planos de Deus é te formar, te adotar como filho. Porque não tem como você ser filho porque você pecou. Ele tem que te adotar. A sua adoção através de Jesus. Incluir você na família dele. Entregar para você todas as heranças espirituais. Você é filho, você tem direito de todas as bênçãos espirituais. Proporcionar a você tudo isso. Te colocar numa terra para uma missão. Trabalhar para ele. Servir a ele. Cumprir a vontade dele. Faça isso. Enquanto você estiver vivo. E ele te coloca uma esperança no teu coração. E ele fala assim: eu vou deixar vocês sozinhos. Vocês não ficarão sozinhos. Vocês não ficarão órfãos. Eu envio o Espírito Santo para estar com vocês, para convencer vocês, para fortalecer vocês, para dar coragem a vocês. E vocês vão colocar fé nisso. E enquanto vocês estiverem vivendo nesse corpo que vocês têm aí, corpo mortal, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Meu plano com vocês é transformar esse corpinho seu aí. É transformar ele de um corpo corruptível, de um corpo mortal, em um corpo celestial. Porque eu tenho um lugar preparado para vocês ficarem a eternidade. Vocês não ficarão aí com a corrupção dessa terra. Essa terra vai ser reservada para o fogo, mas ao meu povo eu vou levar para estar comigo para sempre. Eu tenho uma cidade preparada para vocês. Eu tenho uma cidade preparada para vocês. Uma cidade de ouro, de cristais. Eu tenho uma cidade preparada para vocês. Você não pode glorificar Deus? Daqui a pouco e mais um pouquinho de tempo virá e não tardará. E não abrir e fechar de olhos. Ele virá. Aleluia. Diz a palavra: e os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Amém? Serão arrebatados. E aquilo que era mortal se revestirá de imortalidade. E aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Amém? E seremos como Ele é. E o veremos como Ele é. E diz a palavra: e estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o plano de Deus para nós. Você pode ficar em pé, igreja, amém?